Olá a todos, espero que estejam bem. Na aula de hoje, dando continuidade ao nosso assunto de microcontroladores, iremos estudar o PWM, ou modulação de largura de pulso, né? Então vamos lá. Bom, o que seria o PWM? Vamos considerar aqui, inicialmente, para assimilar o conceito de PWM, aqui o nosso gráfico, aqui no meu eixo aqui no tempo, né? E considerar que eu tenho aqui um sinal, um certo duração de tempo, no qual essa duração aqui eu vou chamar como período desse meu sinal, ok? Então tá aqui, ó, tem um sinal que eu sei que tem esse determinado período. Bom, então pelo próprio nome, né, que menciona que é uma largura de pulso, nesse período eu vou ter um pulso aqui equivalente a uma onda retangular, ou seja, está aqui o nosso pulso. Nosso pulso está aqui. E esse meu pulso aqui, eu posso ter o controle dessa minha largura, ou seja, aqui e aqui. Sendo que a nossa largura mínima é quando essa largura aqui, ó, tende a zero, ou seja, eu não vou ter um pulso, né? Nesse meu caso aqui, a nossa largura, ó, nossa largura aqui, considerar, tá aqui, tenho aqui, eu estou diminuindo minha largura, ó. Diminuir, 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 chega num ponto que ela vai atingir um valor igual a zero, ou seja, eu não tenho minha largura. E nossa largura máxima, né, considerando esse meu período, equivale a pegar essa minha largura e começar a jogar para cá, ou seja, eu tenho uma largura nova aqui, outra largura aqui, sendo que a nossa largura, a máxima que eu vou desenhar aqui embaixo, considerando o nosso período, né, seria quando a largura tenha o mesmo tempo, né, do que o nosso período inteiro. Então nessa condição mínima que minha, vai chegar no ponto que eu não tenho sinal nenhum, né, que é nossa largura mínima. E quando nós temos aqui, ó, um sinal que é um pulso onde a largura dele é igual ao nosso período, né, eu tenho a máxima largura, que eu vou chamar aqui como 100%, e logo aqui na largura mínima seria o nosso 0% nossa largura, né? Então, em termos gerais seria isso. Eu tenho um pulso que tem um certo período de tempo e eu posso controlar essa minha largura e variar ela em torno desse meu período aí. Beleza? Bom, outra característica aqui do nosso sinal é que ele é definido nesse meu período aqui. Uma vez passado esse meu período, esse sinal se repete com um comportamento idêntico aqui, né, no próximo período, ou seja, deixa eu fazer um desenho aqui melhor. Então tá aqui, ó, no nosso tempo, então eu tenho aqui, ó, eu defini um período, é um certo valor no meu tempo, né, e eu tenho aqui o nosso pulso com uma determinada largura. Então após passar esse meu período de tempo, no próximo período de tempo eu repito novamente esse meu sinal com essa largura minha de pulso. Tá aqui, ó. E isso, ó, acontece de maneira periódica, sendo que cada instante de tempo equivalente a meu período, eu tenho um determinado pulso, né, com uma largura, ok? Então isso é a nossa definição do sinal PWM. Resumindo, ele tem uma característica que é o período, e a outra característica é o que nós chamamos esse tempo aqui do nosso pulso, que é definido como largura de pulso, onde o valor máximo, né, dessa largura de pulso é um valor igual ao meu período e o valor mínimo é igual a zero, ou seja, eu não tenho largura de pulso, ok? Então, tem aqui o resumo aqui do que seria o nosso PWM, um sinal com pulso no qual eu posso controlar essa largura de pulso, né? Até a definição de PWM vem do inglês, né? Modulação de largura de pulso, onde a relação da nossa largura de pulso, ou seja, esse meu período aqui, essa largura minha de pulso, em relação ao período, é definido como Dutch Cycle, onde quando o nosso período é igual à nossa largura, né? Ou quer dizer, quando o nosso largura de pulso é idêntica ao nosso período, que já o período é um valor fixo, né? Eu vou ter 100%. E quando, no caso, nossa largura de pulso for a metade do nosso período, por exemplo, eu vou ter um Dutch Cycle de 50%.
E se nossa largura for igual a zero, nosso Duty Cycle vai ser igual a 0%, né? Então tem aqui, ó, vários exemplos aqui de larguras de pulsos. Nesse meu exemplo aqui, minha largura de pulso tem 75%, nesse outro caso 50%, nesse outro caso 20%. Bom, nesse meu sinal aqui, observar que meu pulso tem um valor mínimo e um máximo. Então meu valor mínimo é 0 volts e no caso aqui é o valor máximo 5 volts. É um parâmetro importante de um sinal PWM é o valor médio dele, valor médio do sinal de PWM, que em termos gerais, né, até a própria definição de média indica qual é o valor na média que temos de tensão, ok? E como eu faço para calcular esse valor médio de tensão, né? Então vou pegar esse primeiro exemplo aqui que é até mais fácil para nós entendermos. Bom, eu tenho um sinal aqui onde 50% dele está em nível lógico, ou desculpa, em tensão de 5 volts, né? E 50% dele está em 0 volts, né? Então na média, qual o valor meu aqui? A metade dele tem um valor de 5 volts. Logo, na média, isso seria 5 volts dividido pela metade dele, né? Que é 2. Então na média eu teria o valor de 2,5 volts aqui. Que é o que mostrado aqui, né? O valor médio de 2,5 volts. Outra alternativa de obter esse valor é usando a nossa regrinha de 3. Bom, quando eu tenho o Duty Cycle, ou seja, minha largura de pulso é igual ao meu período, né? Eu tenho 100%, né, de Duty Cycle e para isso eu vou ter um valor médio de 5 volts, ou seja, nosso sinal, quando é 100%, né, vai estar sempre em 5 volts, ok? E nesse caso aqui, eu tenho o Duty Cycle de 50%. Então 50% eu tenho um certo valor médio, que eu vou chamar com X. Então fazendo a regrinha de 3, eu tenho que X vai ser 2,5 volts. Ou seja, o nosso valor médio. Esse mesmo raciocínio pode ser utilizado aqui, quando eu tenho um Duty Cycle de 20%. Usando a nossa relação 100%, 5 volts, que é o nosso valor máximo, né? 20%, um valor X que eu quero saber. Que isso vai resultar em um valor de 1 volts aí. 75%, fazendo essas contas, nós vamos chegar também em 3,75 volts. Ok? Bom, mas qual a importância desse nosso sinal PWM? Nota que esse sinal, em tese, é um sinal digital, né? Porque ele só pode ter valores discretos, ou seja, ele tem um valor só 0 e 5 volts, ok? Mas, no entanto, esse meu valor aqui, que seria indicado, deixa eu indicar um período desse meu sinal, tá aqui, ó, tem um período, tem outro período. Agora, se esse meu período for um período pequeno, ou seja, esse processo acontece em períodos pequenos de tempo e se repete de maneira contínua, né? Alguns sistemas, devido à inércia desses sistemas, eles vão entender que eu estou aplicando o sinal médio neles e não vai entender que eu estou aplicando essa onda quadrada, ou seja, eles vão enxergar como se eu estivesse aplicando o sinal médio neles. Por isso que muitas das vezes, quando olha na literatura de sistemas microcontroladores, até chamam o PWM como a nossa saída analógica. Embora não é uma bem saída analógica, mas devido a esse fato que alguns sistemas entendem que eu estou aplicando o sinal médio dele, que em tese é um valor analógico, né, que eu posso ser um valor de 0 a 5 volts com infinitos valores possíveis, né, só ajustando minha largura de pulso, algumas pessoas chamam como uma saída analógica. Uma forma de visualizar, né, como um sistema físico pode entender esse sinal PWM por um sinal médio, por exemplo, vamos imaginar que eu estou aplicando esse PWM, esse sinal, na saída de um motor, ou seja, tem o nosso motor. Onde, quando aplico uma tensão, né, o eixo desse meu motor começa a girar, e quando eu não aplico, né, nenhuma tensão, eu não tenho nenhuma força
no nosso eixo. Então nesse instante aqui, o que acontece? Ó? Nesse instante aqui, ó, de 75% eu aplico uma força no nosso eixo, né? Ou seja, o nosso eixo vai começar a girar, deixa eu colocar uma força, começa a ter uma aceleração no nosso motor, e aqui, ó, nesse meu instante eu não estou aplicando uma força, mas no entanto, nosso motor não vai parar nesse meu instante. Por quê? Porque aqui ele vai ter uma inércia, né, que quando eu aplico uma força no nosso motor, ele vai começar a girar, né, e quando tiro essa minha tensão aqui, embora eu não tenha nenhuma aceleração nele, ou seja, eu não estou inserindo mais nenhuma força adicional a ele para poder girar, ele continua girando, porque ele está numa velocidade. E ele não pode sair de uma velocidade para zero imediatamente. Então nesse meu instante aqui, ele tem uma redução na velocidade dele, que logo depois é aplicado novamente uma certa força ao meu motor, porque eu estou aplicando uma tensão, né? E ele volta a aumentar a aceleração dele. E chega nesse momento, ele para de novo. Só que esse processo é feito de maneira muito rápida, ou seja, nosso período é pequenininho. Ou seja, eu estou acelerando e tirando a aceleração, acelerando e tirando a aceleração de maneira rápida. E devido a essa inércia desse meu motor, né, que ele não pode sair de uma velocidade para zero imediatamente, esse meu eixo vai girar na velocidade do valor médio. Ou seja, o comportamento desse meu eixo aqui vai ter um comportamento similar se eu estivesse aplicando uma tensão média de, no caso do exemplo, 3,75 volts. O mesmo raciocínio que segue aqui, só que nesse meu tempo aqui eu vou ter um menor tempo de força que eu estou aplicando a esse motor para acelerar ele e um maior tempo, né, no qual eu não estou aplicando mais nenhuma tensão adicional a esse meu motor. Assim, esse meu eixo vai girar numa velocidade similar se eu estivesse aplicando uma tensão contínua de 2,5 volts. Ok? Então, em termos gerais, seria essa a ideia do nosso PWM. E no Arduino, quais são os terminais meu que eu posso utilizar o PWM? Bom, em tese, você pode utilizar qualquer pino ou terminal digital para aplicar o nosso PWM. Só que dependendo do nosso pino, esses aqui que tem esse tiozinho, ele já tem o PWM implementado internamente. Então, no Arduino é recomendado a utilizar a nossa função, né, PWM, utilizar esses pinos no qual que já tem esse tiozinho aqui, que já tem uma função específica de PWM para ele. Mas, no entanto, tem como fazer essas funções manuais, né, em qualquer outro pino digital, ok? Então, nas nossas aulas, para facilitar, nós vamos sempre utilizar os pinos com esse tiozinho aí, que nós vamos utilizar as funções já prontas do Arduino, ok? Então, em termos gerais, com o tiozinho PWM, o Arduino Uno, tem 6 portas PWM, né, que seriam aquelas portas com tiozinho, estão sendo citadas aqui. Para acionar o PWM, eu preciso somente utilizar uma função, que o nome dela é Analog Write, onde tem 2 parâmetros, que seria o pino que eu estou utilizando, né, e um segundo parâmetro que está indicando a largura de pulso que eu estou usando, onde esse parâmetro é um valor inteiro de 0 a 255, no qual 0 indica uma largura de pulso igual a 0 e 255 indica uma largura de 100%. E os valores intermediários, né, vão indicar também larguras de pulso intermediárias. Por exemplo, uma variável igual a 10 vai indicar a largura de pulso equivalente a 10 dividido por 255 vezes o 100% aqui. Então, está aqui a sintaxe da nossa função, do Logical Write, que nós vamos utilizar. Lembrando a variação de 0 a 255. E um ponto importante aqui, que ao utilizar esses nossos pinos de PWM, não precisa mencionar para o nosso código que o nosso pino está funcionando como saída, porque ao utilizar o parâmetro Analog Write, o nosso compilador já entende que é um pino de saída. Ok, turma? Mais informações a respeito do Analog Write, basta
acessar o link aqui, ó, no nosso site do Arduino, que tem outros parâmetros que tem como configurar também, por exemplo, o nosso período do nosso pulso de PWM, mas não vou entrar em detalhes aqui porque nós não vamos chegar nesse ponto de precisar de alterar o período desse pulso aí, ok? Nesse slide é mostrado a relação entre o Duty Cycle e o parâmetro da função analog write, onde quando eu tenho um parâmetro igual a zero, né, o meu Duty Cycle igual a zero, então eu tenho um sinal com tensão igual a zero. No caso de um parâmetro igual a 64, né, eu vou ter um Duty Cycle de 25%. Isso aí pode se analisar se eu dividir 64 por 255, vamos ver que vai dar um valor aproximado, né, de 0,25, que isso em porcentagem corresponde a 25%. A mesma coisa para um valor de 127, que corresponde a 50%. E um Duty Cycle com um parâmetro 255 corresponde a 100%, que é o valor máximo. Então, o nosso valor médio, né, da nossa tensão é 5 volts, né? Então, agora vamos colocar em prática, né, a aplicação do PWM nos nossos microcontroladores.